Atenção porque vai começar a aula de artes. E aí pessoal, tudo bem? Aqui Paulo Brainer para mais uma aula com vocês. Aqui a aula de número 5 de artes, sexto e EJA 3. Então vamos lá. Primeiro, vamos para a hora da correção, tá? Atividade da aula 4, então vamos lá. Primeiro, marque um X na alternativa que melhor corresponde com a imagem. Então, qual dança podemos notar na figura? Quem assinalou a letra A, samba, está correto. Beleza? Vamos para a segunda questão. Identifique a imagem e marque a alternativa certa. A figura representa qual dança tradicional? Quem assinalou a letra B, balé, está corretíssima, tá bom? Terceiro, observe atentamente as diferentes opções logo abaixo e responda: qual dança tradicional podemos notar na história em quadrinhos? Quem assinalou a letra E, forró, está correto. 4, e penúltimo, encontre a opção correta observando as seguintes alternativas. A dança do ventre é considerada uma dança bastante antiga, pertencente a qual civilização? Quem assinalou a letra D, Egito Antigo, está correta. E o quinto e último, de acordo com a aula, localize a alternativa verdadeira. A dança, antigamente, estava diretamente relacionada a qual objetivo na época? Quem marcou a letra C, sobrevivência e registro do cotidiano, está correto. Tá certo? Então, vamos para a nossa aula. Ferramentas de edição utilizadas em cinemas. É um tema bastante legal, bastante bacana para a gente estudar. Então, nesta aula, vamos conhecer os diversos tipos de ferramentas utilizadas em cinemas. Aqui, também vamos conhecer alguns objetos e editores que fazem parte do nosso cotidiano. Ferramentas de edição de vídeo e fotos dentro da linguagem artística e tecnológica. Então, a aula de hoje vai ser basicamente a arte visual, tá certo? Aí vocês podem observar algumas figuras ali relacionadas às ferramentas de edição utilizadas em cinemas e que também, para nós aqui, meros mortais que não disponibilizamos de tantos recursos, também utilizamos algumas ferramentas utilizadas em cinemas, Ferramentas simples, mas que a coisa é tão bem feita que se torna algo profissional, Algo totalmente profissional. Então, vamos lá. Vamos primeiro entender qual o conceito de montagem. Então, o que é a montagem em si? Montagem ou edição é um processo que consiste em selecionar as partes que desejamos cortar. Por exemplo, erros de gravação. Isso aí já é um primeiro processo de cortes de cena, de um vídeo. Uma parte que a gente não deseja que fique lá naquele vídeo, a gente faz o corte daquele vídeo para ficar um vídeo renderizado. A palavra renderizado significa concluído, o vídeo concluído. Então, juntar as melhores partes de um determinado vídeo a fim de alcançar o resultado desejado. Ou seja, podemos corrigir algum erro de gravação em uma edição de vídeo, colocar uma trilha sonora ou até mesmo mudar a nossa voz. Então, existem opções dentro de aplicativos de celulares que também conseguimos fazer. Por exemplo, voz de esquilo, quando a gente quer modificar a nossa voz, voz para robô, ou uma narração tipo Galvão Bueno. Alô, amigos da Rede Globo, estamos começando mais uma Copa do Mundo. E outras coisas assim que nós podemos fazer relacionado às edições de vídeo. Beleza? Então, vocês podem observar ali alguns exemplos de editores de celulares, Por exemplo, o KineMaster. O que é o KineMaster? É um editor
de vídeo. Aí existe também o Power Director, que é outro editor de vídeo, e assim vai, tá bom? Vamos para o set de filmagem ou gravação. E o que é, professor, o set de filmagem? Se vocês já ouviram falar dessa palavrinha em algum local, em algum canto por aí, é o ambiente onde o vídeo será gravado, o lugar onde ele realmente acontece, enfim, o cenário. O local ele pode ser tanto aberto quanto fechado. Então, utilizamos a palavra set de filmagens ou set de gravação para relacionar com o cenário, onde acontecerá as cenas, ou seja, os acontecimentos de toda aquela história. Pode ser num canto aberto, por exemplo, alguns filmes ali relacionados, The Walking Dead, né? Ou De Volta para o Futuro, com Michael J. Fox e aquele professor maluco. Ou se não, os Power Rangers, né? Que já também tem um local aberto ali para as gravações, ou locais fechados, que são aqueles locais com chroma key, que é o fundo verde, né? O chroma key. Aí utilizamos muito esses locais também fechados para as gravações. Eu falo nós porque eu também gosto de me incluir nesse mundo das gravações por causa do meu canal do YouTube de comédia, e a gente faz muito as gravações dentro de um local fechado, e esse local são as paredes verdes, que é o fundo verde. A gente utiliza muito fundo verde para criar os cenários, é bem bacana. A gente não tem uma qualidade de áudio, dizer, mas pelo menos o fundo verde temos disponibilizados. Então, isso se chama set de filmagens, beleza? Chroma key. E o que seria isso, professor? Chroma key. É cada vez mais comum o uso do recurso chroma key, que é o fundo verde, principalmente para filmes de ficção e programas em geral. Primeiro, que ele gera uma inovação nos cenários que podemos criar, e segundo, na questão prática de oferecer ilusão ótica, dando a sensação que estamos em outros lugares. Recursos como computação gráfica fazem parte também deste processo de criação. Então, vocês podem observar os diversos recursos que são utilizados para a computação gráfica e o uso do chroma key. Por exemplo, o Incrível Hulk é um exemplo de um personagem que utiliza-se muito do chroma key para o seu personagem, porque já imaginou se existisse um ser humano chamado Hulk, não ia dar muito certo não, né? Todos os super-heróis dos Vingadores seriam talvez até danificados, né? na vida real, vamos assim dizer. Mas vocês podem observar todo o processo que é feito o Incrível Hulk, né? Eles pegam a expressão facial, né? A parte facial do ator real para transformá-lo em uma animação. E dentro dessa animação eles criam o boneco, né? A animação Hulk, né? O Incrível Hulk, com toda a sua força, com todo o seu vigor. Existe também o Homem de Ferro, que também utiliza-se muito de computação gráfica e fundo verde também para criar todo aquele efeito de um super-herói tecnológico. Aí vocês também podem observar na figura 3 as cenas do filme Avatar, que também é utilizado muito computação gráfica para dar aquela expressão de que são seres imaginários, né? E são seres fictícios, mas que passam uma certa realidade, tá certo? Ali o filme também do dragão, que a garota, ela, na verdade, ela olha para algo verde, né? Algo verdinho, que ela vai simular como se fosse uma cabeça de um dragão. Também é um exemplo de computação gráfica. E existem também aqueles sinalizadores vermelhos ali que indicam a parte que a figura ela vai se transformar numa animação. Alguns exemplos de personagens que normalmente sempre, assim, por exemplo, não nós adultos, né, mas talvez uma criança, ela acabe sendo iludida, assim, nossa, esse personagem dos Vingadores existe mesmo, não sei o quê. Isso não é manipulação, é muita tecnologia para um personagem só. Mas, na verdade, são personagens que utilizam realmente a computação gráfica.
Mas vocês podem observar que antes da tecnologia, os personagens eles eram como se fossem uma espécie de caricaturas, né? Personagens que eram até engraçados antes da tecnologia. Um exemplo é o Incrível Hulk de 1978. Vocês podem observar que era um cara bombado, saradão, que ia muito diariamente para a academia. Aí eles colocavam uma peruca no cara, né? E até o sapato do cara, eles usavam uma espécie de meia ou de sapato com a mesma cor da tinta que eles pintavam no indivíduo, né? Na criatura. Aí depois, com o uso da tecnologia, 2012, é que começaram a criar o Incrível Hulk computadorizado, com mais realidade e tudo mais. Outro exemplo também, com o uso do chroma key, podemos citar o Homem de Ferro. Se vocês observarem, o Homem de Ferro ele era uma espécie daquele personagem dos videogames que é uma espécie de detetive, né, virtual, alguma coisa assim. Parece é bem parecido, né, um com o outro, né? Pois é, o Homem de Ferro antigamente era assim, parecendo uma espécie de super-herói japonês. E hoje o Homem de Ferro ele mudou bastante, né? Esteticamente ficou bem melhor, praticamente. Não ficou um personagem engraçado, um personagem caricato. Se tornou um personagem mais real, mais vingador mesmo, né? Mais super-herói. 2008. Então, existem outros e outros personagens também que são utilizados de computação gráfica. Até então, aqueles outros personagens que eu acabei de citar, eles são os que mais se destacam, mas existe uma diversidade de outros personagens utilizados em filmes de ficção. Mas vamos para as combinações de sons junto ao visual das cenas. E hoje sabemos que a arte visual é uma arte que muito importante. Não existe um chamar a atenção das pessoas sem usar a parte visual, né? A parte da comunicação, né? A parte do áudio, mas também a parte da imagem, né? A parte das cenas, aquilo que você está vendo. Não quer dizer que os livros eles deixaram de não ter espaço hoje em dia. Eles continuam tendo seu espaço. Só que a parte do audiovisual também é algo que está ganhando cada vez mais proporções gigantescas, viu? Então, praticamente nos dias de hoje, é importante combinar trilha sonora, efeitos e sons em uma produção audiovisual, pois a tecnologia disponibiliza tais recursos. O detalhe faz a diferença, e sabemos que a imagem não tem limites diante de um mundo cada vez mais globalizado. Então, vocês podem observar, exemplo é o TikTok, né? Que é um aplicativo onde você faz várias dublagens, né? Cenas engraçadas, mas também é um local onde você mostra o seu espaço, a sua arte, né? Não é só aquela parte de humor, né? Existem pessoas que passam mensagens sérias dentro do TikTok e alguns aplicativos também que vocês podem utilizar também, né? Tem o Quai também, que é um aplicativo que também faz parte da realidade do brasileiro e do mundo afora. Então, os aplicativos de edições é uma realidade que cada vez mais está ganhando número de pessoas. E os aplicativos de edição de vídeos. E o que são esses aplicativos, né? Existe uma diversidade de aplicativos de smartphones, ou seja, os aplicativos de celulares, aonde você pode editar e transformar uma simples gravação em um verdadeiro cinema, com os recursos simples disponibilizados. Podemos citar alguns conhecidos do nosso cotidiano, tá certo, pessoal? Então, esses aplicativos que eu vou citar agora para vocês são aplicativos de vídeo, tá bom? Mas existem também os aplicativos de fotos para, por exemplo, você quer personalizar a capa do seu canal no YouTube, né? Uma capa personalizada, ou montar a arte do canal, ou algo do tipo, aí você utiliza também os editores de fotos, viu? Mas esses que eu vou citar agora para vocês são os editores de vídeo. E quais são eles? O Active Presenter, né? O Power Director,
e o KineMaster, entre outros aplicativos, tá certo? Então, vocês podem observar, né, exemplos dos aplicativos que normalmente utilizamos, tá bom? Então, é isso, vamos lá. Então, recapitulando a aula de hoje, basicamente foi isso. Conceito de montagem, o que é o conceito de montagem dentro de uma edição de vídeo, né? Aqui, por exemplo, você selecionar cenas, ajustar, fazer recortes de uma cena e depois renderizar, que significa concluir aquele vídeo depois que você colocou a animação, colocou legenda, colocou os filtros, né? Que são, é importante, né? Ter numa cena ter filtros que são aquelas cores que normalmente colocamos, por exemplo, cores envelhecidas dentro de um vídeo, ou qualquer outros tipos de filtros também, tá bom? Conhecemos um pouco sobre o set de filmagem ou de gravação, que é o cenário, o local onde acontecem as cenas. O chroma key, que é o fundo verde, onde você cria os seus cenários e tudo mais. Alguns personagens antes e depois do chroma key, citamos alguns, utilizando computação gráfica e o uso do chroma key. Citamos as combinações de sons junto ao visual das cenas, tá bom? Que é muito importante isso também, porque tem que ter, né, por exemplo, trilha sonora no vídeo, ou um instrumentalzinho legal, né, que vai ficar legal dentro de um vídeo. E eu também citei, por último, os aplicativos de edição de vídeos, tá bom? Então, essas são as referências para a realização do material. Espero que vocês tenham gostado da aula, viu? Qualquer coisa também dá uma pesquisada aí nos links disponibilizados da pesquisa. E é isso, pessoal. Valeu, pessoal, e até a próxima aula. Valeu!